Bom dia a todos. Que o eterno Deus vos abençoe ricamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomamos um pouquinho para falar convosco a respeito do que podem fazer ou podeis fazer para anunciar o reino de Deus. Todos têm esta oportunidade. Isso nós chamamos de voluntários ou obreiros pessoais. Tem as características, pessoas que fazem trabalhos, anunciam o reino de Deus aos amigos, aos membros da própria família, dos desamparados. Vejamos que todos nós temos recebido de Deus a unção do Espírito. O Espírito não foi prometido somente aos apóstolos que estavam ali naqueles dias. A Bíblia mostra cerca de 120 homens e as mulheres. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a mulher pecadora e tantas outras mulheres. Então nós encontramos que existem os obreiros pessoais, as obreiras pessoais. Pedro fala sobre as mulheres ganharem os seus próprios maridos com seu porte, com seu comportamento. Veja bem, com a sua sabedoria. Vocês têm muita capacidade, minhas irmãs, muita sabedoria. Mas a Bíblia traz alguns relatos aos quais deixaremos convosco nesta oportunidade. Porque tudo o que está na Bíblia, se nós tomarmos para o bem, nos fará bem. Mas se distorcermos ou torcermos aquilo para o nosso bel prazer, aquilo finalmente nos trará um fruto não muito agradável. Em Marcos capítulo 2, nós encontramos aquele cenário, aquela cena, aquele acontecimento, aquela reunião que Jesus tinha e estava muito cheio o local, não tinha como chegar, e havia 4 homens conduzindo um paralítico numa maca. E o que eles fizeram para colocá-lo na presença de Jesus? Tomaram escadas, subiram ao telhado, tiraram a cobertura e desceram aquele homem bem de frente com Jesus. Brilhante ideia, foi ótimo, né? E aquilo ali fez com que Jesus o salvasse primeiro. Quando viu aquela fé expressada naquela ação, disse: perdoados estão os teus pecados. E aquilo gerou uma convulsão. Veja que a gente pensa que os atos de Jesus, quando ele opera, vai trazer paz em todos os corações. Isso é um mero engano. Nunca acontece, não é assim. Quando Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados, ali, a coisa não ficou boa. Que blasfêmia é esta? Só Deus pode perdoar pecado? Aí se fosse hoje, esse comedor de feijão aí, ó. Estão vendo? Mas Jesus sabia
de que material ele era feito, quem ele era e para que estava ali naquele momento. Mas para aquilo acontecer, houve a participação de 4 homens que fizeram isso que já relatamos. Mas eles não eram apóstolos de Jesus. Isso quer dizer, eles não eram pastores, eles não eram evangelistas. Títulos só não eram apenas isso. Eles eram ajudante feliz. Seja um ajudante feliz. Desta forma, nós encontramos que pessoas que não vivem pregando o Evangelho também podem ganhar almas para Jesus. As irmãs podem ganhar almas. Hoje, o Evangelho é difundido assim de uma forma estrondosa e quase que tremenda, não é? Mas há muita coisa que se pode fazer ainda, porque há muito engano em tudo isso. As pessoas não estão apresentando, chamando as pessoas, colocando as pessoas aos pés de Cristo, mas estão levando para o seu convívio, para a sua igreja, e não para os pés de Cristo. Quando André encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi chamar seu irmão, Simão, dizendo para ele, achamos o Messias, achamos o Cristo. E ele o levou até Jesus. E quando Simão chegou perto de Jesus, Jesus já sabia todas as coisas, lhe disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré. Estes eram justamente aqueles que foram chamados para Jesus e chamaram outros para os pés de Jesus. Você não tem que ser propriamente, você não tem propriamente gostar de mim, mas você deve buscar estar aos pés de Jesus. Eu estou falando-vos isto. Você é um agente moral livre, mas o conselho é: só há um meio de você alcançar a vida, e não é pertencer a um sistema religioso. Isto cauteriza a sua consciência, mas é estar aos pés de Jesus. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desejo sempre estar, escutando qual Maria as palavras de amor. Nós encontramos que esses obreiros pessoais também ajudam muito a causa. Busque esta inspiração, esta coragem. Como vou fazer? Você pode difundir a programação que você ouve. Você pode compartilhar. E você pode, como dizem, colocar o seu like, que aqui eles falam joinha. Assim me falaram, né? Que cada joinha que coloca, de 7 a 10 pessoas recebem aquele conteúdo. Então, é uma maneira. E você também se tornar uma inspiração do bem para outras pessoas. Porque, de qualquer forma, quem salva não sou eu, não é você.
quem convence o homem do pecado não sou eu e nem você. Este é um papel do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 16, quando ele estava se conversando com os discípulos a respeito que ele enviaria o Consolador e que ele os deixaria. Mas quando ele estava ali no capítulo 16, verso 7, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quando ele ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando ele dá crédito à palavra, então ele está acessível a receber. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então eu não tenho que, a pessoa que fala pelo Espírito Santo não tem que tecer suas características próprias pessoais. Porque o Espírito Santo é quem guia. Se você for guiado pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa, não tenha receio, porque ele estará te guiando. E fale então, anuncie, você está sendo usado por Deus para salvar alguém. Então você é chamado, eles são chamados de ganhadores de almas. Eles não são pastores, às vezes não são evangelistas. As pessoas descansam. Eu não sou. Mas você diz, eu sou alguém que pode ajudar alguém. E como ajudar? No sentido natural, todos podem ajudar uns aos outros. Alguém está na sua aflição, nos momentos de dificuldade, embora nós sendo pessoas fraco financeiramente, mas naquilo que se pode fazer, faz. Não é somente a quantidade, porque Jesus expressou isso com aquela senhorinha, a viúva, dando, segundo a própria palavra de Jesus, a maior de todas as ofertas. Ela deu a de menos, que custava menos. Vamos dizer, se alguém deu 10, ela deu 1, ou deu 50 centavos. E Jesus disse que ela deu a maior oferta. Por que a maior oferta? Não foi o preço dela, mas o valor dela que custou para ela. E ela então foi elogiada, louvada por Jesus. Porque Tiago diz também, no capítulo 5, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então deixe o Espírito Santo te usar nesta condição como você é. Alegre, feliz, satisfeita, trabalhadores, trabalhadoras, seus amigos, seja uma inspiração para que outros, vendo o seu esforço, também tomem alento e tomem ânimo. Está vendo como que a Bíblia ensina-nos todos
a ter participação neste ministério glorioso da vida em Cristo Jesus. Às vezes você fica tanto tempo, conversa com tantas pessoas e não anuncia nem um site para a pessoa ouvir a respeito da palavra. E você perde uma oportunidade. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que Deus nos ajude, nos anime, nos encoraje, em nome do Senhor Jesus Cristo. E concluindo, deixo convosco só este último versículo. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Tenham todos um dia repleto das bênçãos de Deus, no corpo, alma e espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso abraço.